Feche os olhos por um instante. Sinta a energia que pulsa em seu corpo. Imagine um lugar que você nunca visitou, mas que por alguma razão misteriosa parece estranhamente familiar. Uma rua antiga, uma casa abandonada, um rosto meio à multidão. Uma sensação de déjà vu tão intensa, tão profunda, que te arrepia a espinha e te faz questionar a própria realidade. Ou talvez um encontro inesperado com alguém que você acabou de conhecer, mas que inexplicavelmente sente que já conhece há muito tempo. Uma sintonia imediata, uma conexão inexplicável, como se suas almas já tivessem se cruzado em outras eras ou em outras vidas. Será que essas experiências são meras coincidências? Frutos do acaso? Fantasias da nossa mente? Ou sinais, pistas, vislumbres de algo muito maior, mais profundo e mais misterioso do que a nossa limitada compreensão humana pode alcançar? Platão, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, acreditava que a alma é imortal e que passa por ciclos de múltiplas encarnações. Em sua obra Menon, ele argumenta que o conhecimento que adquirimos nesta vida não é, na verdade, um aprendizado novo, mas sim uma reminiscência, um despertar gradual das memórias e experiências de vidas passadas. Será que Platão, com sua sabedoria milenar, já intuía a profunda verdade por trás do enigma da reencarnação? Essa pergunta é intrigante, né? Mas dizem que a reencarnação é a crença ancestral de que nossa alma transcende a morte e renasce em diferentes corpos ao longo do tempo. É um dos maiores, mais intrigantes e mais persistentes mistérios da humanidade. Mas será que esse conceito, presente em tantas culturas, religiões e tradições espirituais, é apenas um mito, uma fábula, uma ilusão criada para consolar nosso medo da morte? Ou uma realidade profunda, uma verdade oculta que a ciência e o espiritismo podem nos ajudar a compreender e, quem sabe, até mesmo a comprovar? Essa não é uma pergunta superficial, não é uma questão acadêmica. É uma pergunta que toca na essência do nosso ser, que desafia nossas crenças mais arraizadas, que nos convida a expandir nossa consciência e a explorar os limites que consideramos possível e real. A ideia de reencarnação nos confronta com nossos medos mais profundos, mas também acende em nós esperanças ancestrais. Seja qual for a sua visão atual, convidamos você a embarcar conosco nessa jornada de investigação, reflexão e descoberta. Abra sua mente, abra seu coração e prepare-se para questionar tudo o que você pensa que sabe. O que é reencarnação para você? O ciclo da alma? Reencarnação, em poucas palavras, é a crença de que a nossa alma, a nossa parte imortal, não morre com o corpo. Ela retorna à vida em um novo corpo e um novo ciclo de aprendizado. Essa ideia não é nova. Está presente em muitas culturas e religiões. Hinduísmo, budismo, espiritismo e até na Grécia Antiga. O filósofo Pitágoras, aquele mesmo do teorema, já falava em transmigração das almas. Pitágoras acreditava que a alma era imortal e passava por um ciclo de purificação através de várias vidas, até se libertar do corpo. Mas Pitágoras, um filósofo e matemático muito famoso que viveu na Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos, tinha ideias bem interessantes sobre o que acontece depois que a gente morre. Ele não acreditava que a morte era o fim de tudo. Imagine que você tem uma parte dentro de você que é invisível e que nunca morre. Essa é a alma. Para Pitágoras, a alma era como um viajante que passa por várias vidas, usando diferentes corpos, como se fossem roupas. Quando o corpo morre, a alma não morre junto. Ela sai do corpo e depois de um tempo entra em um novo corpo, começando uma nova vida. Esse ciclo de morrer e renascer é o que chamamos de reencarnação. É porque a alma precisa passar por tantas vidas. Segundo Pitágoras, a alma precisa se purificar. É como se ela precisasse se limpar de todas as coisas ruins que fez e aprender a ser melhor. Cada vida é uma oportunidade para isso. Pitágoras acreditava que a alma poderia reencarnar não só em pessoas, mas também em animais. Por isso, ele era vegetariano e ensinava seus seguidores a respeitar todos os seres vivos. Quando a alma finalmente se torna pura,
ela não precisa mais reencarnar. Ela se liberta do corpo e desse ciclo de mortes e renascimentos, alcançando um estado de paz e felicidade. A reencarnação no Espiritismo, a visão espírita, lei do progresso. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX, explica a reencarnação como uma lei natural, um mecanismo de evolução. Não é castigo, nem recompensa, é aprendizado. Cada vida é uma chance de evoluir, reparar erros e crescer. O perispírito, nosso corpo espiritual, faz a ligação entre a alma e o corpo. E o karma, a lei de causa e efeito, influencia nossas vidas futuras, mas não é um destino fixo, termo livre-arbítrio. Kardec dizia: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Ou seja, a reencarnação é um processo contínuo de aperfeiçoamento. A ciência e a reencarnação, entre a dúvida e a investigação. A ciência, como era de se esperar, aborda a reencarnação com ceticismo. Afinal, como provar algo que está além dos nossos sentidos e instrumentos? Mas mesmo sem respostas definitivas, algumas áreas da ciência investigam fenômenos que podem ter alguma relação com a ideia de reencarnação, ou que pelo menos expandem nossa compreensão sobre a consciência e a realidade. Por exemplo, a parapsicologia. Esse campo estuda fenômenos fora do comum, como a telepatia. É possível lembranças de vidas passadas. Um dos pesquisadores mais conhecidos nessa área foi o Dr. Ian Stevenson, que passou décadas estudando casos de crianças que afirmavam se lembrar de outras vidas. A neurociência também entra nessa cena. Ela estuda o cérebro e a consciência. Será que a consciência é apenas um produto do cérebro? Ou será que ela pode existir de forma independente? Alguns neurocientistas, como o Dr. Pim Van Lommel, investigam a experiência de quase morte. Relatos de pessoas que estiveram clinicamente mortos e voltaram, e sugerem que a consciência pode, sim, sobreviver à morte do corpo. Meus amigos, até a física quântica, com suas leis estranhas e contraintuitivas, abre espaço para possibilidades que desafiam nossa compreensão. Existem teorias que sugerem que a consciência pode ser um fenômeno quântico, não local, ou seja, que não está limitado ao nosso cérebro ou ao nosso corpo. Mas, atenção, é muito importante deixar claro isso. A grande maioria dos cientistas ainda é cética sobre a reencarnação. Eles argumentam que as supostas lembranças de vidas passadas podem ter outras explicações, como a criptomnésia, quando a gente acessa informações que aprendeu em algum lugar, algum momento, mas não lembra de onde, ou falsas memórias que o nosso cérebro cria para preencher lacunas, ou por influência de outras pessoas. Ou seja, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva sobre a reencarnação, mas a busca continua. Casos intrigantes. Memórias de outras vidas. Um dos maiores mistérios são as crianças que lembram de vidas passadas. Elas descrevem detalhes que não teriam como saber. Vamos conhecer agora dois casos impressionantes. Primeiro caso, James Lineker, acho que é assim que se fala. É um dos mais documentados e impressionantes. James, um menino americano nascido na Louisiana, começou a ter pesadelos terríveis por volta dos 2 anos de idade. Ele gritava frases como avião caindo, avião em chamas, o homenzinho não consegue sair. Mas não eram só pesadelos. James descrevia detalhes que uma criança daquela idade não teria como saber. Ele falava sobre o avião chamado Corsair, um caça usado na Segunda Guerra Mundial. Dizia que seu avião decolava em um porta-aviões chamado Natoma Bay e ainda mencionava um amigo chamado Jack Laser. Os pais de James, Bruce e Andrea, ficaram chocados. Eles começaram a pesquisar e descobriram algo inacreditável. Existiu realmente um piloto chamado James Houston Jr., que voava em um Corsair, que partia de Natoma Bay, que tinha um amigo chamado Jack Laser e que morreu em combate na Batalha de Hiroshima em 1945, mais de 50 anos antes de James nascer. James identificou fotos de Hudson, reconheceu familiares do piloto e sabia detalhes da vida de Hudson que ninguém poderia ter inventado. Será que James era a reencarnação do James Hudson?
O caso permanece um mistério até hoje. Agora outro caso é de Chandi Devi. O caso de Chandi Devi, na Índia, é igualmente impressionante. Aos 4 anos, Chandi começou a falar sobre sua vida passada. Dizia que seu nome era Ludi, que tinha vivido em uma cidade chamada Mathura, que era casada com um homem chamado Kedarnath, e que havia morrido logo após dar à luz. Chandi dava detalhes sobre sua casa, sua família, sua rotina. Seus pais, preocupados, decidiram investigar. Escreveram o endereço de Chandi, que havia dado, e por surpresa deles, receberam uma resposta de Kedarnath, o suposto marido de Ludi. Quando Kedarnath visitou Chandi e reconheceu imediatamente, chamando-a pelo nome e lembrando de coisas que só ele poderia saber, ela também reconheceu o filho que teve a sua suposta vida passada. O caso de Chandi Devi se tornou famoso na Índia e até Mahatma Gandhi se envolveu, pedindo uma investigação. Embora ninguém tenha conseguido explicar como Chandi sabia de tantos detalhes, o caso permaneceu como um dos mais intrigantes relatos de possível reencarnação, regressão, céticos e outras evidências. Outros sinais e controvérsias. A regressão a vidas passadas, feita com hipnose, é polêmica. Alguns acreditam que acessa memórias reais, outros acham que são invenções da mente. É importante ter cuidado. Existem outras explicações para essas lembranças, como as memórias falsas ou informações esquecidas. E além disso, há quem fale em marcas de nascença, déjà vu e sonhos como possíveis sinais. Mas, por enquanto, são apenas perguntas. Meus queridos, a reencarnação é um grande mistério. A ciência investiga, o espiritismo explica e as experiências nos fazem pensar. Mito ou realidade? A ideia de que a vida continua nos convida a viver melhor. Vamos responder. Reencarnação, mito ou realidade? A resposta talvez você já tenha dentro de você. O importante é refletir, buscar conhecimento e viver com amor e consciência. E você, o que sente? A reencarnação faz sentido para você? Pense sobre isso. Principalmente pense como você está vivendo a sua vida agora. Bom, chegamos ao fim. Compartilhe suas ideias e experiências nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe esse vídeo, meus queridos. Junte-se à nossa comunidade de reflexão espiritual. O nosso link está na descrição. Para finalizarmos esse vídeo, eu quero passar para vocês uma meditação curtíssima, tá? Vamos lá. Agora, por um instante, feche os olhos. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Preste atenção ao seu corpo, ao momento presente. Não importa o que você acredita sobre a reencarnação. Apenas sinta a vida que pulsa em você. Agora respire e agradeça por esse momento, por esta oportunidade. Lentamente abra os seus olhos. Eu quero agradecer a vocês por estarem comigo até agora. Obrigado e fiquem com Deus. Até mais.